poucas vezes fazendo vídeo, fazendo live, né? Por causa do tempo que ficou um pouco curto. Mas é feito agora, né? Agora eu tinha dito nos comentários. Eu vou estar ouvindo aqui, eu estou um pouco ocupado, mas eu vou estar ouvindo. Mas como o senhor mandou O o link. link, né? E falou sobre o tema aí da live aí ardeu no meu coração também, né? O senhor convidou para subir, aí ardeu no meu coração aqui uma palavra também. Eu também já me alegrava quando o evangelista Fernando aí, ele falava sobre Jó, porque esta é a palavra que ardia em meu coração, né? Quando a gente vê toda a situação que acontece na vida de Jó, mas quando chega no capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Veja que Jó, um exemplo, né, com toda a aflição que Jó passou, com toda a dificuldade que Jó passou, Jó, ele expressa a confiança em Deus, né? E determina através da própria palavra, dizendo que ainda que Deus matasse ele, tirasse a própria vida dele, ainda ele esperaria em Deus. Um exemplo de alguém que espera. E o missionário também aí, o evangelista, né, Fernando, falou um pouco sobre Saul. A gente vê também o exemplo de Saul. Saul ainda chegou a esperar Samuel. Só que ele não foi feito salmista, como esperou com paciência. Por um determinado momento o texto diz que ele espera, mas quando ele viu o povo se dispersando, a Bíblia diz que ele agora pede o holocausto para poder oferecer o sacrifício e foi fazer aquilo que não era, que não deveria, né? Ele foi Uhum. querer agora oferecer o holocausto, onde isso já só estava designado para o sacerdote. Ele desobedeceu a Deus, o seu reinado poderia agora ser confirmado e ele perdeu, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que não era da vontade de Deus, por não saber esperar. E às vezes acontece isso com a gente. A gente, por não saber esperar, a gente age na nossa própria vontade e acaba desagradando a Deus. Que bênção. Essa é um pouco da minha fala, da contribuição, porque Deus ardia aqui meu coração quando falava de Jó, né? O Espírito E, Santo ó, ele me lembrava eu tô maravilhado aqui, nosso irmão Luiz, né? Luiz Silva, o senhor tem algum cargo eclesiástico na igreja? Não, não, tenho não. Não, não. Eu sou auxiliar, né? Auxiliar local. Amém. Que Deus abençoe. Eu estou feliz com o senhor aqui, viu? Mas fica um pouquinho aí, mais um pouquinho. Evangelista Fernando está Amém. aqui, meu grande amigo. Achei a sua intro, evangelista. Achei sua intro. Olha, estava aqui facilzinho. Facilzinho, olha para aqui, ó. Achei a intro dele, a intro do evangelista. Essa aí Bom é a intro demais, do. bom demais. Glória a Deus. Vamos aqui adentrar mais um pouquinho aqui, e depois nós vamos ouvir alguns comentários dos irmãos aqui. A gente vê, evangelista Fernando e irmão Luiz, esses 40, desse versículo, desse capítulo 40, ele descreve uma promessa de restauração e alento, não é verdade? Então, o texto fala em consolação, renovo, em anunciar o perdão, né? O perdão de Deus. Então, renovo e anunciar o perdão que vem do Senhor. Então, provavelmente, essa palavra ou essa parte do livro de Isaías 40 até o capítulo 55, se não me foge, ela se refere ao período do exílio do povo de Israel na Babilônia. E neste trecho, nós somos lembrados que Deus não está indiferente à vida do seu povo. Ele conhece e fortalece os que confiam nele. Não é verdade, evangelista? Ele conhece e confia nele. Então, eu quero aqui pegar esse verso 40, que vem descrever essa promessa de restauração do povo de Deus, né? Aí, na opinião de vocês aqui, o evangelista Fernando Silva, depois eu quero ver também um comentário aqui dentro desta parte que eu trouxe aqui, né, do nosso irmão Luiz. Evangelista Fernando, na tua opinião, né, Isaías 40, ele vem a descrever uma promessa de restauração e alento. Na sua opinião?
Aí agora eu entendo o que o irmão Pastor Verdão colocou sobre a parte arqueológica, porque as regiões ali realmente precisava de uma restauração, né? Tanto política como espiritual, né? Como social. Se a gente for adentrar esse ponto aí, a gente não vai ver tanta liberdade assim. Então, essa restauração, aí a gente vai precisar aqui adentrar muitos periféricos históricos, por exemplo. Trazer aqui alguns pontos de impérios, por exemplo, que surgiram. Por exemplo, Israel, quando estava cativo em Babilônia, eles esperaram a tão sonhada libertação do Império Babilônico, por exemplo, que aconteceu, eu até citei na minha live que eu fiz acerca de Ciro, né, o persa. Eles aguardavam a libertação, né, quer dizer, aguardavam o príncipe, o Machia, né, o príncipe aí, o Machia, que era ungido, porque eles sofreram a primeira diáspora. Então eles tiveram que esperar essa libertação muitas décadas, né, exilados lá na Babilônia. E aí a gente vai ver que quando a profecia se cumpre em Ciro, que aí o Ciro é o príncipe que se levanta lá na Pérsia, toma Lídia, toma Índia e toma a atual Babilônia até então falada na época. Quando Ciro liberta o povo de Israel, é claro que para Israel, que está retornando para suas terras, eles estão sendo libertos e vão poder restaurar o que foi destruído em suas terras. Aí a gente vai entender o que o pastor Oberdan está querendo dizer sobre a parte arqueológica. É interessante isso. Aí a gente vai fazendo aqui a meditação e a reflexão, a gente vai entendendo o que os irmãos estão querendo dizer mais ou menos aí no teste. Então, imagine você décadas exilado em uma terra estranha, em uma terra pagã, sofrendo preconceito, não tendo liberdade de expressão. Imagine você esperar uma profecia que foi lançada 100 anos antes de nascer o ungido, que Deus havia dito, né, que Ciro era o ungido dele aí, né, o meu pastor. Mas tem uma profecia, claro que tem uma profecia para se cumprir, agora nos últimos tempos, que Jesus, como esse príncipe, que é o príncipe da paz, que é o Machia, o nosso Machia, o nosso Messias, é ele que veio para restaurar todas as coisas. Porque esses que foram mencionados pelos profetas, eles conseguem executar em partes apenas, partes específicas. Mas Jesus, como esse príncipe aí, predito no livro de Daniel, por exemplo, é ele que vai restaurar todas as coisas. Então, os povos, as nações, podem ser agora beneficiadas no ministério de Jesus, por exemplo. Só que para que isso aconteça, essa restauração, que nós estamos falando aqui, socialmente falando, politicamente falando, meu amigo, tem que crer no ministério do Machia. Porque se não crer no ministério do Machia, essa palavra profética não pode se cumprir naquele que não crê. Só vai cumprir na vida daquele que crê. Então, está muito mais ligado à fé propriamente do que o incrédulo, né? Do que o ateu. Não vai poder ter a restauração espiritual. Então, essa palavra restauração, para mim, é muito importante por conta do que Cristo executa na cruz do Calvário. Agora eu entro até com essa aplicação cristocêntrica, que Jesus como ungido, né, que é profetizado também pelo profeta Isaías, no capítulo 53, o servo sofredor, e se nós tirar a palavra sofrimento do cristianismo, então não é cristianismo, porque no cristianismo acontecerá o sofrimento,
as dores, as feridas. Porque a gente viu nesse servo sofredor de Isaías 53. Só que ele foi paciente. A gente observa que o maior exemplo de paciência aqui, a gente vê em Jesus. A gente vê na pessoa de Cristo. O maior paciente. E olha que Moisés era um homem brando, né? Um homem manso, né? Olha que Jó foi um homem paciente. Mas não tem exemplo maior do que a gente viu na paciência de Cristo, por exemplo. Que se a gente for adentrar aqui o ministério de Jesus e ver a paciência dele, meus irmãos, se a gente não tirar a paciência dele aí, então a gente não vai tirar de ninguém, né? É verdade. Glória a Deus. Eu quero também ver aqui a opinião do nosso irmão Luiz Silva, né? Dentro desse contexto que nós trouxe, né? Sobre o que Isaías está aqui falando, descrevendo, né? Essa promessa da restauração e alento para o povo que vivia cativo na Babilônia. Por isso que ele conforme disse a história, que eu peço desculpa aqui aos irmãos, e na opinião do nosso irmão Luiz Silva, já quero sim, meu querido, e dar os parabéns pelo bebê, né? Pelo teu filho que nasceu, esses cuidados que vocês estão tendo, tá bom? Parabéns para você e sua esposa. O microfone seu está desligado. O seu microfone está desligado, Luiz. Agora. Estou tentando. Pode falar. A minha opinião dentro dos versos que foram lidos, né, como o evangelista falou bem, e o senhor também bem enfatizou sobre o cativeiro babilônico. A gente sabe que, por causa da desobediência, a nação de Israel ela não teve escolha. Né? A gente vê no livro de Daniel que o próprio Deus, Nabucodonosor, invada e sitie Jerusalém e leve cativo o povo de Israel. E isso foi uma forma de Deus punir. Mas, mesmo com a nação de Israel desobedecendo, Deus ele sempre tinha uma palavra de esperança. Deus ele sempre fazia promessas de restauração, de renovo. Né? A gente vê isso dentro dos próprios versículos que foi lido. O próprio Isaías, quando a gente lê Isaías 64, versículo 4, ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja a palavra de esperança. Certo que muitos desses que estavam na época de Isaías, eles não puderam receber a promessa, porque a gente sabe que o profeta Jeremias, ele profetizou o tempo que eles passariam cativos, né? Era 70 anos. E nem todos puderam retornar, receber essa promessa, mas aqueles que esperaram, aqueles que decidiram se colocar à disposição de Deus e obedecer, mesmo estando cativo. A gente vê o próprio Ezequiel, ele estava lá como profeta. Muitos foram rejeitados, mas eu acredito também que muitos esperaram, porque no tempo determinado, Deus restaurou, trouxe a nação de Israel de volta, através do rei, né, o rei Ciro, e a gente vê que, como eu tinha dito, né, dentro desses próprios versículos que foi lido, a gente vê, e do todo o contexto em si, se a gente lê o livro do profeta Isaías, a gente vê as palavras que Deus determinava pelo profeta Isaías, palavra de juízo, mas também vinha uma palavra de consolação, de restauração. Né? E entrando, como nosso evangelista também entrou em Jesus, enquanto ele estava falando, o Espírito Santo ele me lembrava de Simeão. E se eu estou pegando só os pontos aqui daqueles que esperaram, né? E a gente vê que no livro de Lucas, no capítulo 2,
versículo 25 diante, a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Veja que o texto diz assim, ó, esse homem era justo e temente a Deus, e ele esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Observe que Simeão aqui, ele decidiu esperar, ele estava esperando essa restauração, a vinda do Messias. E o texto nos mostra que o Espírito Santo o conduziu até o templo e ele viu com seus olhos Jesus, ele viu com seus olhos a vinda do Messias. E eu trazendo uma aplicação para os nossos dias, precisamos ter a paciência que muitos tiveram. Muitos esperaram Jesus e puderam ver Jesus. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Temos que esperar. Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo é permanecer, o segredo é esperar. As aflições vêm, é fato, isso é verdade. Mas ele não nos deixou enganados. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas se alegre, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos ter essa paciência, esperar na promessa, porque ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir a sua promessa. Isso está dentro, né, um pouco assim, trazendo para Cristo. Luiz, segundo o relato bíblico aqui em Isaías 64:4, conforme o pastor Berdan colocou aqui, coloquei aqui na tela, ele diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem o olho viu um Deus além de ti, que opera em favor daquele que nele espera. Quer dizer, o versículo está mostrando aí que Deus só vai operar na vida de quem está esperando nele. Olha aí como é tremendo. Está vendo que vale a pena você esperar no Senhor? É tremendo. Muito obrigado, pastor Berdani, por compartilhar conosco esse conhecimento abençoado e esse versículo aqui. Mas vamos deixar aqui nosso irmão Luiz dar continuidade. Nós vamos já adentrar em outro mais profundamente. Bom, mas é isso mesmo. É porque eu não fiz uma aplicação nesse verso, mas eu tinha citado ele também, o 64, Isaías, verso 4. Mas, assim, voltando para o que eu estava falando, Simeão, ele pôde contemplar. Por quê? Porque ele estava esperando. O texto diz, Lucas 12:25, ele estava esperando a consolação de Israel. A gente vê o declínio espiritual na época de Jesus, o próprio Jesus no seu ministério também a gente vê. Sempre a nação de Israel estava bem diante de Deus, mas não conseguia esperar. E vinha o declínio espiritual, eles decaíam da graça. E isso também pode acontecer conosco, pastor, porque se nós verdadeiramente, de fato, não esperar em Cristo, não esperar a promessa se cumprir, iremos desfalecer, como o Senhor falou. Veja que o versículo que foi lido, ele diz assim, ó, não sabes ou não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão. Logo no princípio da live aí foi falado, né? Quando o homem ele se converte, realmente tem aquele... É um gás que parece que não acaba mais. Mas o tempo vai passando, as aflições vão vindo, os ventos vão soprando, e a gente vai esfriando, vai andando mais devagar, vai cansando. O texto diz, os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão, mas os que esperam. Aí o segredo está aqui. O segredo está naqueles que esperam. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Só vamos ter as forças renovadas se verdadeiramente tivermos a paciência de esperar no Senhor. Bom, é isso aí. Você vira aí o comentário aqui do nosso irmão Luiz Silva, né? Estamos aqui com esses dois homens de Deus aqui, o evangelista Fernando Silva, do canal Cristão Reformado,
o nosso irmão Luiz, né? Nosso irmão Luiz trazendo aqui um comentário abençoado dentro desta palavra de Deus, esse tema abençoado. Então, vamos aqui dar essa continuidade, irmão Luiz, falando ainda sobre isso, o esperar no Senhor. O esperar no Senhor, essa que é importante. Esperar no Senhor, né? Esperar nesse contexto é um sinônimo de quê? De acreditar, de crer. Eu estava lendo aqui um comentário que o pastor Verdun Nunes colocou sobre Simeão. Ele não somente tinha fé ou de esperar, mas ele tinha uma sensibilidade das coisas espirituais, né? Então, o que esperam no Senhor, né? Esperar, nesse contexto, como eu estava dizendo, é um sinônimo de crer, confiar, guardar, com esperança e a expectativa no Senhor. Então, aqueles que assim o fazem têm um grande triunfo, têm o Senhor como a sua força pessoal, né? Pode experimentar a fraqueza e fragilidade humana, mas não estão sozinhos. Experimentamos as fraquezas, as fragilidades humanas, mas temos a certeza, a confiança que nós não estamos sozinhos. Quer dizer, a sua fé vai conduzir, a fé do crente conduz o cristão para uma fonte de renovação e fortalecimento espiritual. Então, veja só, falando aqui, no verso 28, nós falamos sobre, a gente já falou aqui, o senhor leu aqui também, e dentro desse versículo 31 é o que nós vamos se apegar mais. Então, eu quero ouvir também aqui a opinião, o comentário do meu amigo evangelista Fernando Silva, do canal Cristão Reformado. A palavra renovar aí no grego, ananeono, ela vai dar o sentido de trocar, né, por algo novo, trocar por algo mais forte, né? Muito bem. Então, eu entendo assim, que Deus sempre tem algo novo para o cristão. Deus sempre tem algo novo. E esse algo novo, que aí a gente está falando sobre a palavra, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Ou seja, eu entendo aí que o renovo é algo sempre novo. É algo sempre novo, é algo que vai vir mais forte para te capacitar, porque você se deparou naquela batalha espiritual. Você se encontrou naquela batalha espiritual. Então você foi para os pés do Senhor. Você foi para os pés do Senhor, buscou Ele em oração, esperou nele. Como aconteceu com Daniel, quando estava orando 21 dias. Gabriel relatou para Daniel que foi resistido durante 21 dias, né? Durante 21 dias. E aí o que aconteceu? O príncipe da Pérsia resistiu Gabriel, o príncipe da Pérsia, né? Que era uma potestade ali que estava resistindo à passagem de Gabriel. Agora, por que foi na Pérsia? Porque justamente o Daniel estava na Pérsia. Estava na Pérsia. Porque o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, são naquelas regiões ali. E o príncipe da Pérsia resistiu à passagem de Gabriel. Gabriel ficou lutando 21 dias. Aí depois vem e dizem que o arcanjo Gabriel não é de batalha, que o arcanjo Gabriel não é de luta, não é de combater. Ué, ele ficou fazendo 21 dias o quê? Parado ali, resistido pelo príncipe da Pérsia, parado ali 21 dias? Foi 21 dias de combate. Até que Micael, que era o irmão de Gabriel, né, o arcanjo Micael, até que o arcanjo Micael viesse e ajudasse o seu irmão Gabriel. Ou ele ficou parado lá, ou você só fica parado, você não vai lutar, não? Você vai ficar 21 dias sem lutar? Você só vai receber chibatada? Você só vai receber ataque? Você não vai fazer nada? Você não vai orar, você não vai ler Bíblia, você não vai consagrar, você não vai fazer nada. Você não vai usar as armas de Deus. Vai ficar parado. Então, Daniel, de um lado, esperando no Senhor,
a resposta. No intermediário, Gabriel lutando 21 dias. E no outro lado, chegando o arcanjo Micael, para poder ajudar o seu irmão. Para que Daniel recebesse o quê? O renovo. Para que Daniel recebesse o quê? Porque Daniel estava cansado, 21 dias, ele estava cansado. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava de algo novo. Quem sabe você aqui neste dia, neste tete, está precisando de algo novo. Hoje, nesta live, você poderá receber este algo novo. Um algo mais forte. Olha Daniel depois que recebeu das palavras de Gabriel, olha como Daniel ficou mais fortalecido depois. Não ficou mais renovado? É forte, né? Então receba aí, receba renovo aí, receba algo mais forte aí, recebe aí. Agora, recebe aí, querido. Aí chegamos aqui. Vamos subir também o nosso irmão Luiz. Estava vendo aqui alguns comentários. Quero aqui agradecer François Silva. Muito obrigado. Deus te abençoe. Do pastor Berdão e os irmãos que estão aqui interagindo conosco aqui no chat ao vivo. Né? O pastor Berdão botou aqui o Salmo, o Isaías 40, 29. Né? E aqui o nosso irmão François, ele crer no Senhor, né? É ter certeza, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Crer no Senhor é ter certeza, não é a esperança, é ter a certeza que estaremos sim com Ele em um futuro, né? Colocou aqui o nosso irmão, né? Aqui também o pastor Oberdan, ele está colocando aqui, ele colocou aqui, mas os que esperam no Senhor, é Isaías 40, versículo 31, e é o versículo-chave que nós gestamos, mas o nosso irmão Luiz está aí, irmão Luiz Silva. Vamos lá, vamos ver também aqui a opinião dele dentro do que nós estávamos falando aqui. Irmão Luiz, viu? Agora, estão me ouvindo? Mas os que esperam no Senhor renovarão. Quando falamos, a gente pode observar que dentro daquilo que eu já tinha falado, né, o segredo está na espera. Quando o homem espera, verdadeiramente ele recebe essa renovação. É alguém que está prestes a desfalecer. Deus agora faz com que algo sobrenatural venha acontecer. Mas é como o nosso irmão falou, essa espera não pode ser uma espera que a gente não esteja buscando. Essa espera, ela precisa de uma contribuição de cada um de nós. Quando a gente fala de renovação, o Espírito Santo me lembrou do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, a gente vê o sofrimento que o apóstolo ele passou. No capítulo 12, a gente vê Paulo orando 3 vezes para que Deus pudesse retirar dele o espinho da sua carne. Observe, mas Deus disse, Paulo, olha, a minha graça te basta. Isso aqui vai falar de uma renovação espiritual. Paulo estava passando por um sofrimento terrível. Satanás era esse espinho na carne. Muitos estudiosos têm várias linhas de interpretações. Eu prefiro entender o que a Bíblia falou, né? Porque o próprio texto vai dizer, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, para que Paulo não viesse se orgulhar. E o sofrimento desse espinho da carne era grande porque um próprio mensageiro de Satanás era que atuava na vida de Paulo.
Mas Paulo, em meio à sua espera, eu acredito que ele estava esperando no Senhor, tanto é que Deus respondeu a ele dizendo: olha, Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, observe, aquele que espera, eles serão renovados. Eu creio que Paulo esperou, devido a tanto sofrimento e muitas coisas a sobrevieram em sua vida, mas pela sua espera, né, pela sua paciência, Deus respondeu dizendo: olha, toma força da minha parte, toma graça. E eu acredito, como nosso irmão falou, existem pessoas que estão nos ouvindo agora, que precisa desse renovo. E Deus está liberando o renovo da parte dele nesta manhã para você que está esperando, orando e crendo na providência divina. Essa foi a minha fala em nome de Jesus. Tá sem áudio, pastor João. Tá sem áudio. Obrigado, meu querido. Obrigado por me lembrar. Eita, glória. Muito obrigado. Então, meus irmãos, vamos aqui. Eu quero agradecer aqui os irmãos que estão aqui. Graças a Deus estão interagindo aqui. Estão sabendo dividir o bolo. É bom demais. Vamos aqui adentrarmos dentro do versículo 29, que ele fala que, aqui, dá vigor ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse versículo 29 é: nos braços do Senhor encontramos alívio, fortalecimento, né? Aí você pega a sequência, na sequência, o profeta ele revela a mensagem de Deus, realçada através de 3 metáforas de superação. Essas 3 metáforas, evangelista Fernando, e eu sei que o senhor é profundo nessa área, ele fala sobre a águia, corredor e caminhante. Né? Essas 3 metáforas que ele traz: águia, corredor e caminhante. Né? Eu quero saber também aqui dos irmãos aqui, vou passar já para o evangelista trazer para nós sobre essas três metáforas: águia, corredor e caminhante. Então, eu quero aqui falar aqui, e depois você que está em casa, pega a sua Bíblia aí, para depois não dizer que a gente está falando alguma asneira, tá bom? Aí você pega aí, abre aí o Salmo 103, versículo 5, né? Você vai ver que esse Salmo 103 está falando aqui, né? Para a gente poder falarmos o que nós vamos falar aqui. O Salmo 103, repetindo, versículo de número 5. Vou aqui abrir na Bíblia, aqui não vou nem abrir do computador, tá bom? E eu quero ouvir aqui também os comentários dos nossos irmãos convidados que estão aqui nos dando essa grande honra. A gente vê aqui, daqui a pouco eu leio esse versículo, esse Salmo 103, versículo 5, ele fala: subirão com asas como águia. A figura ilustrativa da águia, evangelista Fernando, irmão Luiz Silva, sugere o valor da resistência, não é isso? Né? A águia é uma árvore de rapina, conhecida por sua grande força, vigor, foco, resistência, perseverança, coragem e paciência. Né? Aí você pega esse Salmo 103, versículo 5, para dar ênfase do que nós estamos aqui falando, né? Versículo 5, Salmo 103, versículo 5, diz assim: quem enche a tua boca de bens, e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha aí. Então, eu quero ouvir desses homens de Deus que está aqui conosco, nos dando essa grande honra, o evangelista Fernando e o nosso irmão Luiz Silva. Nós vamos ouvir aqui o nosso evangelista Fernando, do canal Cristão Reformado, trazendo aqui a sua opinião sobre essas 3 metáforas: águia, corredor e caminhante. Fernando Silva. Como eu estava dizendo, né, que o homem natural, claro que o homem natural ele não se aplica, por exemplo, no texto bíblico, por exemplo, que a gente está adentrando nesta manhã,
sobre essas características, sobre o aspecto, sobre as qualidades, que só realmente vai ser vista na figura de um cristão nascido de novo, né? A pessoa que é nascida de novo, ela se enquadra nessas qualidades que a palavra aí está apresentando, porque os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor aqui, é aqueles que nasceram da água e do Espírito, porque Glória. o texto vai dizer bem claro, né? Os que esperam, porque o homem natural não espera em Deus, a gente sabe muito bem. O homem natural, o homem incrédulo, o homem carnal, ele faz tudo da vontade, do jeito dele, né? Ele faz do jeito dele, como diz. É o jeitinho brasileiro, né? Posso até dizer, evangelista Fernando, não nem um jeitinho brasileiro, é um jeitinho cristão, um jeitinho daquele do gospel, né? É aquele jeitinho né, que é chamado a inclusão, inclui tudo ali, não tem problema, né? Mas a gente sabe que os espirituais, né, só vai entender as coisas espirituais quem é espiritual, quem nasceu de novo, conforme o senhor falou aí. Então, já terminou já, evangelista? Não, não. Continue aí, Então, continue. O pastor João Carlos é assim mesmo, hein? Não, normal. Renovarão as suas forças, como águia, né? Porque o sentido aí da figura da águia? E a gente vai entender que a águia, quando a gente vai estudar essa ave de rapina, a águia, né? Como que ela faz quando ela vai se renovar, né? A gente percebe que ela recebe tudo novo nela. Ela troca tudo, né? Ela troca tudo nela. Ela se retira realmente para um lugar bem mais alto, que é as montanhas, né? Ela procura as montanhas mais altas aí. E se a gente for pensar numa montanha mais alta que existe no hemisfério Terra, seria aí o pico do Monte Everest, né? Vamos dizer assim, o pico do Monte Everest. Talvez elas se retirariam para ali, por exemplo. Aí a gente vai encontrar personagens na Bíblia que também se retiraram para o renovo, né? Elias, quando entrou na caverna, a gente vai encontrar ali na pessoa, por exemplo, de Elias, quando Deus vem até na caverna, ele está como uma águia lá na caverna. Ele está como uma águia. Ele está trocando o seu bico. Ele está tirando as suas penas velhas. Observe que quando ele sai da caverna, quando Deus fala para ele sair, né, para fora, né? Observa que ele sai renovado. Ele sai renovado, Elias. Elias sai uma águia renovada. E com a força do pão e da água que o anjo traz para ele, glória! Posso ouvir um glória aí no tete aí? Quando ele recebe o pão e a água do anjo, ele caminha 40 dias com a força daquele alimento. Ele recebe tudo novo, é tudo novo, e ele se torna mais forte. Elias se torna mais forte. Agora, por que não falar de Jesus? Quando Jesus sai das águas do batismo, ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E ele fica lá 40 dias se preparando para o seu ministério. Então, o que eu entendo aqui? O que eu entendo? O que eu aprendo aqui? Quando a gente está esperando em Deus esse renovo. Algo mais novo, algo novo virá sobre nós. Algo mais forte também Deus tem guardado para os seus. Algo mais forte, porque grande é a missão que Deus tem na terra. Grande é a missão para que o nome dele seja glorificado, né? E voarão como águias. E justamente o cristão, ele voa ao encontro de quem? Ao encontro de quem que o texto está querendo dizer aí que voarão como águia? Ao encontro de quem? Aí eu vou deixar para vocês responder essa pergunta. Ao encontro de quem que essa águia voa? Que esse cristão voa? Ao encontro de quem? Você está ouvindo aí a pergunta do evangelista Fernando Silva, do canal Cristão Reformado. Na vossa opinião, ao encontro de quem? Foi a pergunta, é assim, meu evangelista? Essa águia, ela voa ao encontro de quem? Essa águia... está dizendo, né? Voarão como águia, né? Então, o cristão, ele voa como a águia ao encontro de quem? Essa capacidade de voo aí
que a águia recebeu e que ela, né, se retirou para um renovo, que está dizendo aí sobre o que o cristão tem que fazer, e como a águia, o objetivo é quem aí? É o encontro de quem esse povo, depois de renovado? Ao encontro de quem? É isso aí, uma pergunta boa, né? Para vocês aí que estão em casa, a encontro de quem, querido, você está indo? Quero aqui botar mais um tempero a mais. Ao encontro de quem quando você se renova? Quando você se levanta, você quer ir ao encontro de quem? Né? Fica aí a pergunta para vocês, nós vamos responder também daqui a pouco. Vamos entrar aqui, Ivonete Pereira, a nossa irmã Vera Teixeira, né? A Ivonete Pereira está aqui também, dando a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por todos vocês estar aqui, mas eu quero ouvir também o nosso irmão Luiz, que está aqui conosco, nos dando essa grande honra, né? De estar aqui. Irmão Luiz, Evangelista Fernando, segura essa pergunta aí. O senhor vai falar essa pergunta aí. Irmão Luiz, nós estamos aqui, né, falando sobre essa águia, né? E a gente sabe que essa ave, ela quando ela atravessa uma turbulência, né? A turbulência, rajada de ar, as tempestades, ela se equilibra. É por isso que ela tem umas asas longas, né? Umas asas longas, para se equilibrar durante as turbulências, as rajadas de vento, tempestade, né? E buscam refúgio aonde? É como o evangelista perguntou, né? Busca refúgio em quem? Na rocha, né? Na rocha, né? Que ela é elevada, né? Ela vai buscar ajuda, recurso, proteção na rocha. Do mesmo modo, na minha opinião, irmão Luiz, vou deixar o senhor falar, né? Na minha opinião, os que possuem a força de Deus vivem poderosamente pela fé. Vivem poderosamente pela fé, buscam se manter estáveis, recorrendo ao abrigo do Altíssimo. Eu acho que eu respondi o evangelista Fernando, né? É como diz o Salmo 91, né, irmão Luiz? O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em que confio. Então tá aí, né, sobre essa águia. Vou deixar aqui também nosso irmão Luiz trazer aqui a sua opinião dentro desta metáforas que nós trouxemos aqui. A metáfora, o senhor está lembrado da metáfora que nós falamos? Águia, corredor e caminhante, né? Glória a Deus. E deixo aqui com o nosso irmão Luiz. Eu pude ouvir bem aí os irmãos falar, e eu vi que o senhor fez um paralelo com o Salmo de número 103, versículo 5, né? Que ele diz assim: quem enche a tua boca de bem, e de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Nessa metáfora, como nossos irmãos já têm bem falado, a gente sabe que isso é uma figura de linguagem que Deus, usando o profeta Isaías, ele traz, usando realmente, querendo trazer ao coração, né, do seu leitor, essa força que verdadeiramente a águia tem. Se nós observarmos, depois desse renovo, que ele recebe essa força, o texto é claro em dizer assim: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando o salmista, no Salmo de número 103, se você vê, é o Salmo de Davi, e ele inicia dizendo que ele convidando a si mesmo, convidando a sua alma a bendizer, a louvar a Deus, a adorar ao Senhor, e não esquecer de todos os benefícios que Deus tinha feito. E a gente sabe que o rei Davi, grandes foram as vitórias que Deus deu ao rei Davi, inúmeras foram as vitórias, mas eu queria também pegar um gancho naquilo que o irmão falou, porque quando o irmão estava falando de Elias, o Espírito Santo também me lembrou do próprio Cristo, irmão. Cristo, ele foi levado pelo Espírito. Em Lucas, quando a gente lê Lucas, diferente de Mateus, Lucas diz assim, e cheio do Espírito. Observe, alguém que está sendo cheio do Espírito está sendo provado, né? Jesus, o homem que, sendo ele o Filho de Deus, ele não foi privado
das tentações, das provações. E por muitas vezes, né, como já foi dito no capítulo e versículo, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Eu quero voltar de novo àquela mesma fala. Quando nós aceitamos a Jesus, né, parece que as forças vêm dobradas. Mas como o nosso evangelista falou, Elias, com a força daquele alimento, ele teve um renovo, que ele caminhou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. O próprio Jesus passou, irmão. 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas acreditam que Jesus bebeu água, mas eu particularmente não acredito. Porque o texto não diz e nós não podemos forçar ao texto dizer aquilo que não diz. A Bíblia diz que nem ele nem bebeu água, mas também não diz que ele bebeu. Nem diz que um, nem diz que outro. Então, o texto diz que ele não comeu. Né? Mas depois de um certo momento, ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que depois da tentação que ele vence o diabo com a palavra de Deus, a Bíblia diz em Mateus que os anjos vêm e o servem. Isso é renovo da parte de Deus. Né? E a gente vê que o ministério de Jesus foi um ministério, né, repleto de milagres, de maravilhas, de libertações. Isso foi através do renovo, da espera do próprio Jesus, sendo ele o Filho de Deus. Ele esperou em Deus o renovo para poder fazer a obra de Deus. Essa foi a minha fala. E desde já eu queria agradecer, meu pastor João Carlos, né, porque eu estou um pouco ocupado aqui, eu, né, cooperei com os irmãos aí. Eu Amém. agradeço a Deus pela honra, pela paciência que os irmãos tiveram comigo, né? Graças a Deus aí, Deus abençoe. Eu vou cuidar da minha, é uma menina. Oh, que bênção, rapaz. Que Deus continue Dando abençoando. suporte aqui. Aí eu agradeço pela oportunidade de participar com os irmãos. Eu vou estar na live ouvindo, mas é porque eu não vou poder mais participar, né? Para não. Amém, meu querido. Porque eu vou dar, Que Deus, vou ajudar aqui, viu? que Deus continue te abençoando. Deus Viu? abençoe. Que Deus Amém. continue te abençoando, a você, toda a sua casa, toda a sua família, né? Muito obrigado por essa honra de você estar aqui com a gente, tá? Eu te pergunto, você tem canal, você tem canal, você é criador de conteúdo? Tenho, mas aí é feito eu disse ao senhor, depois que a minha filha nasceu, não sei se o senhor ouviu, depois que minha filha nasceu, eu tenho feito poucas lives. É raro eu fazer uma live. A última que eu fiz agora, o senhor participou, o senhor até, o senhor lá escreveu vários comentários, mas já faz alguns dias, eu não tenho mais tempo assim, um tempo bom para ver agora mesmo. Eu podia estar aqui, né, comendo desse banquete, compartilhando com os irmãos, mas eu vou ter que me ocupar, vou ter que sair. Amém. Muito obrigado, meu querido, por participar dessa mesa espiritual aqui. Que Deus continue te abençoando. Glória a Deus Deus. abençoe, evangelista Fernando.